Então, essa questão de plano diretor tem que ficar também bastante clara para vocês. Por quê? Porque os planos diretores, esse já é um exemplo que eu entro na parte prática da Baixada Santista, não são vinculadores de maneira alguma do zonamento ecológico e econômico. E esse talvez tenha sido um dos principais problemas da implementação do gerenciamento costeiro no âmbito nacional. Toda vez que você assiste efetivamente a tentativa de constituição de um sistema estadual de gerenciamento costeiro, porque é permitido ter o sistema estadual, vocês percebem o quê? Que há uma briga de foice entre aqueles que estão nos municípios e a visão um pouco mais contextualizada dos estados e também a visão mais contextualizada ainda federal. Então, o que a gente assistiu na Baixada Santista foi um grupo formado por 27 integrantes, dos quais 9 pertenciam ao Estado, 9 pertenciam à sociedade civil e 9 representavam cada um dos 9 municípios integrantes da região metropolitana da Baixada Santista. E como alguns de vocês devem saber, aqueles que participam do grupo de trabalho, tudo aquilo que vem a ser aprovado é aprovado no âmbito de uma votação a partir de discussões, e essa votação é feita com base naqueles que estão presentes no dia da votação. No caso da Baixada Santista, 27 integrantes, repito, 9 dos municípios, 9 do Estado e 9 da sociedade civil organizada. Há uma eleição, o Pedro falou disso no começo, para a gente indicar quais são aqueles que vão integrar a base da sociedade civil, e também este é um exemplo rico para vocês aqui no Litoral Norte. Na Baixada Santista nós tivemos 9 integrantes da sociedade civil, sendo que apenas 2 integravam a bancada ambientalista. Ou seja, nós tínhamos integrantes de instituições de classe, alguns sindicatos, nós tínhamos algumas associações civis que dependiam exclusiva e economicamente do setor industrial e que, portanto, na hora de votar, votavam sempre como um setor industrial. Até que chegou um ponto extremamente grave, que ensejou a nossa participação junto à consultoria da pasta ambiental e junto ao Ministério Público que nos ajudou nesse processo. De a gente ter, em dias de votação, 9 representantes do Estado de São Paulo, sendo que na hora da votação apenas 3 ficavam, tá? 6 iam embora. Nós tínhamos 2 votantes da sociedade civil organizada ambientalista e o resto do setor produtivo, juntamente com as ONGs que deles dependiam. Moral da história: no final de todo este processo, nós tivemos um mapa permeado de irregularidades sobre o aspecto da legislação federal e estadual. Muito embora, sobre o aspecto da legislação municipal, ele estivesse de acordo com aquilo que os planos diretores estabeleciam para o uso e ocupação do solo. Daí, mais uma vez eu insisto, a importância de se verificar o que de fato está contido num plano diretor de município. Por quê? Simples. Porque na nossa experiência da Baixada Santista, eu duvido que isso não ocorra em outros lugares do Brasil, e talvez até aqui na região de vocês, a grande maioria dos planos diretores padecem de inconsistências graves com relação àquilo que se pode fazer quando você está relacionando o uso e ocupação do solo com a proteção ambiental. Dito de outra forma, muitas vezes os planos diretores acomodam interesses específicos que são legítimos sob o aspecto do jogo democrático, tá? Muito embora batam de frente com a legislação de proteção ambiental. No nosso exemplo da Baixada Santista, ficou muito claro que dos 9 municípios, 9 tinham planos diretores que padeciam de inconstitucionalidades e ilegalidades relacionadas à proteção ambiental. Ou seja, o planejador municipal, talvez por desconhecimento, talvez não, elegia como potencial utilização para uma determinada área aquilo que a própria legislação, ou federal ou estadual, impedia, de certa forma, o uso. Então, isso me chama a atenção para um ponto que eu anotei aqui, que é extremamente interessante. 2 ou 3 pessoas falaram: vamos levar para as sociedades locais, as comunidades tradicionais, audiências públicas. Tudo bem, deve-se sim levar, né? Ocorre que não se pode levar sem se ensinar de fato como funciona todo esse processo, o que pode
e o que não pode sob o aspecto de todas as legislações incidentes sobre a região. Por que tem que ser feito isso? Porque dependendo de como for conduzida uma audiência pública, fazer valer o interesse de muitas das pessoas que estão lá, que desconhecem como funciona o ordenamento jurídico, pode dar a entender que tudo aquilo que eles imaginam que seja bom para eles, vai poder ser feito, porque não vai. Não vai porque a legislação, que é maior do que o interesse deles, não vai permitir. Então pode haver aí o chamado estelionato, né? Não no nosso sentido, mas o estelionato do conhecimento ou da falta de conhecimento do direito. Ou seja, eu vou até uma comunidade, falo que eles têm que decidir o que eles querem para eles, mas não explico quais são os limites daquilo que eles podem querer para eles, porque a legislação, para todos aqueles que vivem num estado como o nosso, nos impõe limites, porque nós podemos tudo aquilo que não é proibido. E muita coisa é proibida, principalmente sobre o aspecto da legislação ambiental. Moral da história, temos que tomar cuidado também com aquilo que nós vamos levar para aquelas pessoas que não conhecem, não dominam e não têm a técnica suficiente para saber o que vai ser possível fazer naquela região onde aquelas pessoas têm as suas vidas regulares. Isso tem uma ligação direta também com a questão do plano diretor. Por exemplo, na hora que se discute um plano diretor com a sociedade, não se pode querer vender para aquelas pessoas que vão participar do processo de elaboração do plano diretor aquilo que não vai poder existir. Porque no final das contas, muitas vezes a gente assiste que as coisas acontecem, mas acontecem de forma irregular. E vem, pena que não está aqui o doutor Tadeu, o Ministério Público diz, não pode fazer porque a lei não permite. Poxa, mas nós discutimos, nós achávamos que podia, a lei está aí, passou por um processo regular de constituição, foi promulgada, está valendo, mas ela é, muitas vezes, ilegal e inconstitucional sob o aspecto do Estatuto da Cidade, quando eu falo de legalidade, e de leis ambientais, de uma maneira geral, e ela pode ser inconstitucional também pelo mesmo motivo. Ofensa ao artigo 182 da Constituição, ou então 225, 216 e outros cantos que falam de meio ambiente. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente vai levar informação para aqueles que não a conhecem. Sob pena de, repito a vocês, promovermos uma espécie de estelionato sob a forma de vender aquilo que juridicamente vai ser impossível ser realizado. E foi isso que aconteceu na Baixada Santista. A dinâmica da Baixada Santista foi exatamente essa que eu falei para vocês. Todos aqueles aspectos que nós tivemos a condição de apontar à época como aspectos irregulares, impossíveis de serem objeto de uma determinada zona, ou seja, alguém quer colocar uma zona 4 ou uma zona 5 num lugar que não poderia ser mais do que zona 1 ou zona 2. Ah, mas é isso que o planejador municipal quer, até porque o artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1º, diz que eu posso legislar sobre o interesse local. E o que acontece? Lá na frente não se consegue aprovar empreendimentos. Lá na frente não se consegue regularizar situações que se imaginavam poderiam ser regularizadas. Não se consegue implementar o que não pode ser implementado. E o que é pior? Muitas vezes isso vem acontecer, no final das contas, após uma demanda judicial. Por quê? De posse de um zoneamento ecológico e econômico regularmente editado, por meio de um decreto, onde eu tenho um mapa que delimita qual zona eu posso, qual zona eu não posso fazer o quê? Eu vou lá, poder econômico, sou eu aqui um empresário, e falo, quero licenciar uma indústria naquele local, mas o zoneamento diz que eu posso. E eu não posso, na verdade. Eu vou lá, inicio um processo regular de licenciamento ambiental, gasto com isso, contrato consultorias, contrato projetos, recebo uma licença prévia, eventualmente até uma licença de instalação, e no meio do caminho vem uma liminar judicial dizendo que eu não posso fazer aquilo. E temos vários exemplos, na verdade a gente até participou de processos judiciais e participa, que tem exatamente essa característica. Ou seja, não podemos realizar zoneamentos de uso de território sem as devidas cautelas. O exemplo da Baixada Santista, para vocês, na minha maneira de enxergar, é extremamente rico. E vocês podem se apropriar disso, porque toda essa argumentação que eu estou trazendo para vocês, ela é registrada, foi registrada no regular processo de realização do zoneamento ecológico e econômico da Baixada Santista. Que, na verdade, não sei se vocês sabem, ele foi posterior ao de vocês estão revisando agora, mas foi justamente posterior porque
muita coisa foi discutida e ele teve idas e vindas, ele teve bons fluxos e influxos, ele foi e voltou, justamente pela dinâmica. Eu reputo isso a uma falha da legislação, que a gente já tentou de algumas maneiras fazer a alteração, que permite que a gente tenha um sistema de votação em que o Estado, que é o implementador maior do zonamento ecológico e econômico da região, não tenha condições materiais de fazer frente a interesses que batem de frente com a legislação. Exemplo, eu vou preparar um dia de votação, levo qual é o mapa que eu, técnico do Estado, já elaborei de acordo com o que a legislação me permite, mas o interesse do município X não é aquele. Ele imagina que aquela área que deveria ser zona verde, para ele deveria ser uma zona vermelha, posso tudo. E ele, por compadrio, que isso foi de fato o que aconteceu, se une com 8 outros municípios, consegue 9 votos. Se une com o setor produtivo, consegue mais 7 votos e leva 16 votos. A maioria venceu e o Estado não aprova aquilo que a legislação permitiria ser aprovado. Então essa é uma armadilha da legislação. O Estado tem que ficar atento a isso. Isso aconteceu, isso é fato, isso está registrado. Aí eu ainda vou um pouco mais longe nessa história. O que também aconteceu na Baixada Santista, e me parece que hoje vocês estão levando uma vantagem, e é até importante fazer uma ressalva para vocês. Eu estou aqui na qualidade de cidadão, muito embora seja advogado, que milite na área, mas eu entrei nesse processo aqui da Baixada do Litoral Norte por conta de uma ONG que foi acionada por cidadãos aqui da região. E como eles acionaram essa ONG da qual eu participo, eu já vi esse filme inteiro. Quando eu comecei a me apropriar do conhecimento daquilo que estava acontecendo aqui, passou o filme inteiro pela minha cabeça. E a nossa ideia, quando a gente resolveu abraçar uma determinada causa aqui na região, foi: precisamos obstar este processo e modificar este processo antes que ele provoque um estelionato jurídico naqueles que não conhecem o processo e que ele provoque uma discussão do conselho. Então, talvez muitos de vocês não saibam, existe um trabalho de bastidor que vem sendo realizado há praticamente um ano, com uma atuação jurídica incisiva e forte, que provocou talvez alguns dissabores em algumas pessoas em determinados setores, mas que já promoveu o acendimento de luzes amarelas dentro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente em diversos setores, dentro da Secretaria do Patrimônio da União, no Ministério Público, né? E é uma coisa que está deflagrada. Conseguimos conversar com secretários, conseguimos conversar com algumas pessoas, tem muita gente notificada em processos regulares, judiciais e extrajudiciais, e por isso essa conjuntura está se formando junto com o apoio da sociedade, que me parece que acordou. Um momento bastante oportuno, essa expressão foi usada aqui em diversas oportunidades, e realmente me parece que é isso que de fato está acontecendo. Então, aquilo que a gente imagina que seria interessante passar para vocês é justamente essa experiência daquilo que pode e daquilo que não pode. E não é pode e não pode porque o Fábio pensa assim, é porque existe todo um arcabouço de conhecimento que já foi produzido por técnicos extremamente gabaritados da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, municiados de informações precisas, por meio de tecnologias modernas, que passaram aí a avaliar, por meio de seus técnicos, inclusive do corpo jurídico, o que pode e o que não pode sobre o aspecto da legislação. Então não se cria uma zonação, não se pinta de verde porque quer, não se pinta de vermelho porque quer. Até porque, se assim fosse, eu não precisaria de uma legislação federal que me impusesse, a palavra é essa mesma, diretrizes para a realização do gerenciamento costeiro e de criação do zoneamento ecológico e econômico. Então não foi feito isso de forma aleatória. Existe um porquê, e é um porquê normativo. E o que de pior poderia acontecer? O que pior poderia acontecer, na minha maneira de enxergar,
foi o cenário que aconteceu na Baixada Santista, em que o Estado perdeu todas as votações, apesar de seus técnicos terem duramente trabalhado e criado um mapa condizente com a legislação. Isso foi parar no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Conseguiu-se provocar alguns técnicos muito gabaritados, juntamente com o Ministério Público, que, a partir dessa atuação, reverteram o processo ao ponto de se discutir de novo aquilo que estava sendo proposto pelo zoneamento aprovado de forma indevida. O resultado final disso foi o esverdeamento do mapa. Eu falo esverdeamento do mapa porque realmente aquilo que tinha sido pintado de vermelho ou de marrom passou a ser verde quando tinha que ser verde. Isso aconteceu de forma incisiva. E mais do que isso, provocou-se a manifestação da consultoria jurídica da pasta, que alguém, acho que foi o Fede que falou, ou foi o Beco que falou, alguém falou aqui de provocar a consultoria da pasta, que já foi provocado um processo regular por meio da nossa atuação. Acredito que o Beco já tenha levado até o ofício que foi protocolado numa das últimas reuniões para que a consultoria falasse sobre determinadas questões específicas. E eles vão dar pau, desculpe a expressão, eles vão dizer que não pode aquilo que querem fazer. Ou seja, não adianta forçar a barra, porque lá na frente isso vai ser obstáculo, muito provavelmente. E não vai haver uma recomendação jurídica do técnico jurídico da consultoria da pasta ambiental, dizendo que pode fazer aquilo que pretendem fazer, mas a lei não permite. Então é um jogo, na minha maneira de enxergar, burro. É um jogo que não aproveita, acho que aí disse Fredê, a potencialidade, mais uma pessoa falando aqui da riqueza da região, a potencialidade de se fomentar a economia com os atributos ambientais locais. Essa região tem vocações, não é só a vocação turística, tem outras. Tem gente que diz que tem vocação portuária, agora virou aí uma vocação do pré-sal. Nós temos que saber conciliar, até porque o gerenciamento costeiro exige, dentro das suas diretrizes, que haja a conciliação entre os diversos setores econômicos. O zoneamento ecológico econômico não nasceu para travar a atividade econômica. Ele nasceu para impedir falhas que porventura pudessem ocorrer e para corrigir falhas que ocorreram no passado. Ele vem zonear uso e ocupação do solo com premissas básicas, dependendo da sua zonação, que determinam, inclusive, o incremento e a recomposição de áreas efetivamente degradadas no passado. Aquilo que pode fazer, vamos lá, está aqui escrito na zona 5, pode ser feito e pronto. Vamos passar por processos regulares de licenciamento e vamos aprovar. Então não está impedida a atividade econômica. Agora, naquele local, que é zona 1, pintadinha de verde, que nada em tese pode ser feito, somente em circunstâncias especialíssimas poder-se-á utilizar, que vão depender, mais do que licenciamento ambiental, vão depender de eventual declaração de utilidade pública ou de interesse social, mas é uma área restrita, então não adianta. Eu digo a vocês, na minha maneira de enxergar, é um pensamento burro aquele que pretende avançar sobre aquilo que a legislação não permite. Só tem uma maneira, a rigor, de ser feito. Uma maneira correta de ser feito. E nem sempre dá certo. Vou dar um exemplo para vocês. Que é mudar a legislação. Ocorre que, no começo da minha fala, eu falei para vocês o seguinte, que a Constituição Federal é composta de várias normas. Dentre as normas, tem as regras, que são as leis que a gente conhece, decretos, resoluções, portarias e princípios. E no direito brasileiro, tem um princípio de proteção ambiental que chama princípio da proibição do retrocesso. Ou seja, se eu conseguir, no âmbito dos direitos fundamentais, e direito ambiental é direito fundamental, implementar e assegurar uma determinada posição que beneficia a sociedade, eu não posso mais voltar atrás. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu vários casos nesse sentido. Nós conseguimos, na época do CONAMA, um êxito extremamente interessante que mostra isso para vocês. Havia um deputado federal, que acho que ainda não é mais deputado, ou se ele é deputado, está ocupando um cargo
CDHU, que chama Fernando Chucre, que fez uma proposta de decreto legislativo para cancelar uma resolução do CONAMA 303, uma letrinha, letra A do inciso tal da CONAMA, que era justamente a resolução que protegia as restingas. Então, ele foi lá, na época da Marina Silva ainda ministra, e disse, olha, tem que revogar isso aqui porque o setor produtivo hoteleiro quer utilizar as restingas. E a Marina Silva disse, não, isso é um processo administrativo regular, que está lá no Ministério do Meio Ambiente. Disse, não, isso não pode ser feito, não vou aceitar. Tempos depois caiu a Marina Silva e subiu o MINC. No processo legislativo, normativo da resolução do CONAMA, que previa a sua revisão, está lá escrito. O Carlos Mink mandou reabrir e reestudar aquela possibilidade. E no meio do caminho, graças a Deus, nós demos sorte, juntamente com o parecer que foi feito por nós, os dois ministérios públicos acompanharam e disseram, não pode retroceder na proteção ambiental. E o Carlos Mink, com apoio, foi o apoio da sociedade civil, não foi a sociedade civil que conseguiu, foi o Ministério Público dando uma força, dizendo, ó, você não vai poder fazer, recomendando, não faça. Proibição do retrocesso. Eu não posso voltar atrás. Por isso que eu digo, há um caminho, que é a mudança de legislação, mas nem toda legislação é aceita. Mudança de legislação é aceita. Aquela que retrocede, que volta na proteção dos direitos fundamentais, muitas vezes pode ser questionada na justiça e pode ser cancelada ou revogada aquela legislação, ou perder o seu efeito, aquela legislação que veio contrariamente a um direito anteriormente implementado. Então, cuidado também com essa eventual possibilidade. Eu posso, por exemplo, querer mudar um determinado trecho ou uma linha do plano diretor que diga, olha, eu posso usar aquela área de tal e qual forma. Mas, na verdade, eu não posso. Por quê? Porque aquela área, se eu fizer essa alteração, eu vou retroceder. Pior ainda se ela estiver dentro ou próxima, ou dentro e próxima de unidade de conservação. Exemplo claro para vocês. Se eu quiser hoje, na minha maneira de enxergar enquanto advogado, alterar a legislação do município de Ilhabela, artigo 39, inciso 1 ou 2, letra R, e dizer que eu vou mudar o leito carroçável, ou eu vou mudar a característica da trilha do bonete, para que nela eu possa permitir que se use para passeio de veículos, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então essa é uma questão delicada, porque muitas vezes, desavisadamente, a gente já vou mudar a legislação e acabou. Mas amanhã está aqui, queira que não está, nós temos uma representante aqui do Ministério Público, fiscal da lei. Primeira coisa que, na minha maneira de enxergar, se deve fazer, se deve ser organizada, é procurar o Ministério Público e falar, olha, para com isso, querem fazer alteração e retroceder na proteção de uma área que inclusive é a unidade de conservação e proteção integral. Quer absurdo maior que esse, doutor Tadeu? Ou o doutor, não sei qual é que está hoje lá no Gaeta. Quer absurdo maior que esse? Querer alterar uma legislação para permitir o ingresso de determinados veículos dentro da unidade de conservação e proteção integral? É um grande absurdo. Então até esse risco existe. Então são situações como essa que nós temos que pensar antes de desavisadamente proporcionar ou tentar realizar modificações que são em tese imodificáveis. Eu digo em tese porque essa é a minha visão, eu só sou um advogado. Né? E no campo do direito muita gente pensa de forma distinta. Aquilo diz que não pode, outro vai e diz que pode. Aquilo que um decide de um jeito, outro decide de outra forma. Né? Mas é bom, já que me chamaram para falar, né, eu falar qual é a minha opinião. Né? Então, essas questões, na minha maneira de enxergar, são de grande importância. Eu ouvi também aqui, graças a Deus, na hora que eu cheguei, algumas pessoas falarem sobre uma série de questões específicas. Né? Eu acabei de ver a Joana entrar aqui e lembrei de um detalhe interessante que foi dito logo na hora que eu cheguei. A sociedade civil organizada, e eu venho dessa sociedade civil organizada, por muitos anos eu atuei em ONGs combativas, ONGs que pautavam as autoridades, que essa é a expressão que nós usamos. Nós temos que pautar as autoridades. Eu sei que tem mais gente que auxilia a ONG aqui que tem essa coragem. Tem que pautar a autoridade, tem que pautar o órgão público. Por quê? Porque o órgão público, infelizmente essa é uma característica brasileira, normalmente é desestruturado.
Muitas vezes o órgão público não só é desestruturado, como ele é desincentivado a fazer algumas coisas. E outras tantas vezes, pode até faltar, em alguns casos, conhecimento. Mas na grande maioria das vezes, quando chega num setor específico, da área do direito, ou da área da biologia, ou da engenharia, isso ou aquilo, os técnicos têm no mínimo um conhecimento razoável das coisas. Então não dá para a gente pedir qualquer negócio, né? Não dá para a gente tentar fazer qualquer coisa que pode dar problema lá na frente. Então eu digo para vocês o seguinte: se amanhã vocês tiverem que pautar as autoridades, pautem. Nós já enviamos umas 3 ou 4 representações do Ministério Público da região, para que se faça algumas coisas, porque tem coisas acontecendo que não poderiam ter acontecido, e nem poderiam estar acontecendo. Não é caça às bruxas, é fazer com que a legislação vigente seja implementada, respeitada. Há caminhos para se alterar aquilo que em algum momento possa não ser interessante para a sociedade. São esses caminhos que tem que ser buscados. Quando alguém diz aqui, vamos levar, vou repetir isso, para a comunidade, por exemplo, do Castelhanos ou do Bonete, de audiência pública, vamos levar, mas preparem-nos. Preparem a eles também, o que pode e o que não pode, dentro da legislação, para você não tomar um susto, você achar que vai conseguir o que você não vai conseguir. E mais do que isso, ensine-os a procurar a autoridade. Isso aqui é uma cidade pequena, dá para ver o prefeito, dá para ver os vereadores. Aqui é a casa do povo, não é a casa dos vereadores. Também são pessoas do povo, nós estamos exercendo um mandato. E aqui eu queria chegar também. Exercendo um mandato que corresponde a uma função pública que equipara qualquer um daqueles que exercem uma função pública à condição de agente público. Inclusive, aqueles que participam do grupo setorial que vai aprovar a minuta do decreto e que vai pintar o mapa de verde, amarelo, vermelho. Agente público responde por irregularidades enquanto agente público. Se você, recebendo ou não recebendo, vai fazer parte de um grupo nomeado pelo governador para realizar um trabalho, você vai virar, durante aquele período, um agente público. E olha que interessante, há 5 minutos atrás eu falei, todos nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, mas o agente público, senhoras e senhores, só pode fazer o que a lei permite. E se a lei fala, aqui é verde, não é vermelho, não adianta botar vermelho. Quem fizer isso pode estar correndo um certo risco. Esse é o exemplo que eu acho que é rico de trazer para vocês lá da Baixada Santista, porque foi isso de fato que aconteceu. Uma legislação, em muitos pontos, boa e inteligente, que, olha que coisa interessante, essa é a minha avaliação pessoal, na tentativa de implementar a participação democrática da sociedade civil na construção de normas, imaginou, estou aqui pensando enquanto deputado estadual, olha, vamos fazer uma legislação que permita, de fato, feitos democráticos, né? 98, vamos fazer uma legislação que permita que o cidadão se empodere e faça uma política pública, porque gerenciamento, custeio e zoneamento são políticas públicas. Vamos permitir. Como é que a gente faz isso? Olha, são 9 municípios, para ficar legal, 9 representantes, um de cada município, 9 do Estado e 9 da sociedade civil, paritário, todo mundo com a mesma voz. Só esqueceram de que pode haver composições na hora de votação. Então é uma lei, na minha maneira de chegar, bem intencionada, que viu os seus reflexos deletérios no meio do processo. No meio do processo se descobriu que aquele formato não permitiria, ou naquele caso específico, permitiu que irregularidades sob o aspecto do desenho do decreto e do desenho do mapa fossem cometidas. Teve que ser corrigido no âmbito judicial, jurídico, não judicial, não chegou a ser judicializado. Quase foi judicializado esse processo. Então, senhoras e senhores,
O ordenamento jurídico nos dá balizas. Ele já existe. O zonamento ecológico econômico é um pedaço do gerenciamento costeiro e não nasceu ontem. Nasceu nos anos 70. Existe uma política nacional associada a outra que fez surgir o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. A Lei 7661 de 88 é fruto de outras duas normas de grande importância que, por sua vez, são fruto de outras. O Brasil assinou compromissos internacionais para preservar a zona costeira. Por conta disso, fez duas legislações: Política Nacional de Proteção dos Recursos do Mar e Política Nacional do Meio Ambiente. E depois, vendo que precisava implementar isso por meio de um instrumento forte, ou seja, uma lei, fez a 7661 de 88. Então, nasceu ontem essa história, faz tempo, e as balizas estão ali. Enquanto não se mudarem essas leis, não vai se poder fazer qualquer coisa. Então, eu acho que o que eu podia contribuir para vocês era com isso, né? Não sei se eu me excedi, não sei se as pessoas gostaram ou não gostaram do que eu falei, ou do jeito que eu falei, mas é assim que eu enxergo este processo, né? E esse é um processo riquíssimo para o empoderamento da sociedade civil local, é um processo riquíssimo, eu ouso dizer, de eventual, não sei se isso acontece porque eu não vivo aqui, eu até tenho vindo para cá de vez em quando, realizar algumas atividades profissionais para tentar ajudar nesse processo, mas é um grande momento para si, que houve um dissenso, criar-se um consenso, uma reconciliação entre aqueles que eventualmente pensam de uma forma e aqueles que pensam de outra forma, mas que agora tem que pensar de acordo com aquilo que é permitido, de acordo com aquilo que pode, de acordo com aquilo que a legislação assim permite. E aí, dentro desse aspecto, como alguém levantou, eu acho que foi você que levantou a questão do plano diretor, né? Da discussão do plano diretor. É uma boa hora, vamos discutir. O plano diretor tem que ser bem feito, né? O legislador municipal não tem um cheque em branco para fazer o uso e ocupação do solo, desenhar o uso e ocupação ou a direção do jeito que ele quer. Há limitações, entre aspas, exógenas, que vêm de outras leis, de outras normas que não permitem isso e aquilo. Então tem que ser feito com muito cuidado, com muita transparência, com muita discussão, né? Meus amigos, obrigado pelo tempo de vocês, espero ter contribuído com alguma coisa e se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui para responder.